Oi, gente, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua casa e toda a sua família. Hoje nós estamos aqui para gravar o testemunho de Nil Alves. Esse vídeo será postado no canal Nil Alves. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a todos vocês que estão acompanhando os nossos vídeos. Vamos dar início ao nosso testemunho. Quero falar para vocês que aquilo que eu falei no vídeo anterior, que eu ia contar o meu testemunho, qual foi o meu objetivo de ir para a igreja, qual foi o foco, qual foi a necessidade, qual foi o motivo, Eu aprendi que na vida, nós sem Deus, nós não somos nada. Apesar de nós possuirmos as coisas, fazer várias coisas que nós façamos, porque a Bíblia fala que Deus deu o livre-arbítrio ao homem para fazer aquilo que ele bem quiser, Mas tudo que nós façamos nessa vida ou na terra vem uma consequência. Se nós praticamos as coisas certas, as coisas, por exemplo, boas, vai vir as consequências boas. Se nós praticamos as coisas ruins, aquilo que eu falo sobre a influência, tem vários tipos de influência, E eu expliquei num vídeo anterior, para vocês que estão acompanhando os nossos vídeos, você pode ir lá que eu falei sobre a influência musicais, mas tem vários tipos de influência, E o mundo é cheio de influência. E inclusive, por exemplo, quando a gente tocava, tinha várias influências. Eu vou falar uma influência, por exemplo, dos vícios, É uma influência. Talvez você, por exemplo, não é viciado, você não pratica nenhum vício, mas você está no meio de pessoa que tem essa influência, que tem essa tendência, de fumar, de beber e por aí vai. Então o que acontece? Então, eu geralmente, quando eu comecei a tocar, eu não bebia, eu não fumava, Mas devido eu estar naquele ambiente, devido eu estar ali, por exemplo, com os colegas, e muitas vezes para não decepcionar as pessoas, para não deixar as pessoas tristes, aí as pessoas me ofereciam e eu acabava cedendo, As drogas, a pessoa, por exemplo, que é viciada com droga, pessoa, por exemplo, que com certeza aí, muitas vezes é influenciado, Então muitas vezes o que acontece, tem vários tipos de influência. E minha vida foi assim, então não foi uma vida boa, porque eu fui muito influenciado. É aquele negócio que as pessoas falam, A pessoa, por exemplo, não anda com as próprias pernas, ela anda pelo o que o outro fala, pela cabeça do outro. Então, e devido isso, eu paguei um preço muito alto por escutar, Muitas vezes o que acontece? Por não escutar mãe, por não escutar pai, mas sim escutar o quê? Escutar as amizades, e muitas vezes amizade fingida, Entre aspas, Amizade, porque o amigo verdadeiro mesmo, o amigo verdadeiro, ele vai te dar coisa boa, ele vai desejar coisa boa para você, ele não vai querer ver você na lona, na sarjeta, bêbado, Ele não vai querer ver você, por exemplo, fumando, não vai querer ver você, por exemplo, aí nas drogas, Então eu vivi num ambiente de pessoa, apesar de eu não ser criado nesse ambiente, a minha mãe, meus pais não me deram, esse ambiente, que a minha educação, meu ensinamento foi muito bom, graças a Deus, mas devido eu ter saído de casa e ter andado, com vários tipos de amigos, participando de banda, participando de muitas outras coisas, eu acabei sendo influenciado, Inclusive uma das minhas influências foi o vício da bebida, foi o vício do cigarro. Eu quero contar para vocês um testemunho, muitas vezes acontece, eu estava tocando e muitas vezes eu não fumava, eu tinha pavor de cigarro, tinha pavor, por exemplo, de bebida, mas ali os colegas estavam fumando, estavam ali me influenciando, estavam sempre dando aquela dica, não fuma, bebe, E muitas vezes o que acontece? As primeiras vezes a gente rejeitava, mas depois a gente acabava cedendo e acabava muitas vezes se entregando aos vícios, E muitas vezes o que acontece? Então, um dos motivos de eu ter ido para a igreja, de eu ter aceitado o Senhor Jesus, foi isso, porque eu cheguei de um jeito, como é que eu posso falar? Eu cheguei numa situação tão grande de fundo de poço, dos vícios, porque, por exemplo, eu no início, eu tocava, por exemplo, normal, sem bebida, sem nada. Mas eu cheguei a um ponto tão grande
de todas as vezes que eu ia tocar, tinha que ter a bebida. Então eu vou falar para vocês, eu tomava o quê? Tomava mais ou menos, nós comprava, né, 1 litro de conhaque. Antes de começar a tocar, a gente já bebia 1 litro de conhaque, e sem falar as cachaças, sem falar, por exemplo, a cerveja. E eu cheguei numa degradação, né, tão grande de vício, que os meus pés começam a inchar, né? Muitas vezes, por exemplo, eu ficava na segunda-feira, a gente tocava, por exemplo, no sábado, no domingo. Na segunda-feira eu ficava sem comida. Na terça-feira eu ia almoçar, eu conseguia comer alguma coisa na quarta-feira, né? E ali só muitas vezes passando mal. Então o que acontece? Então esse foi um dos motivos, né? Porque a bebida me trouxe vários problemas, por exemplo, com a justiça, problema, por exemplo, com várias pessoas, né? De não, por exemplo, eu maltratar as pessoas, mas muitas vezes pagar mico naquele lugar que eu estava, e as pessoas ficam chateadas, falar coisa, por exemplo, que não devia, né? Então esse foi um dos motivos de eu ter aceitado o Senhor Jesus. Agora eu quero falar para vocês como é que eu fui para a igreja, como eu cheguei, né? Eu tinha saído de uma outra banda e estava na minha casa ensaiando, né? Ensaiando algumas músicas. Eu queria fazer solo, né? Queria ser cantor solo. Aí chegou esse senhor chegou e perguntou se eu tocava música evangélica. Eu falei, eu toco música evangélica, eu toco qualquer tipo de música. E ali ele começou cantando, e eu doido que ele ia-se embora, né? Falasse, esse moço eu não... veio só molar, avacalhar o que eu estava fazendo. Mas era plano de Deus, irmãos, era plano de Deus para ali, porque o Espírito Santo ali trouxe esse Senhor para que ali pudesse haver salvação na minha alma e na minha vida. Aí ele me fez o convite, ele falou, vamos com nós na igreja. E eu ficava falando assim, uma hora eu vou, mas nunca que ia. E aí ele falou, vamos com nós amanhã. Aí eu falei assim, então nós vamos. Aí marcou um dia, passou aqui em casa, aí acabou. E eu necessitado, né? Porque geralmente as pessoas que precisam de Deus, geralmente a hipocrisia, a soberba é tanta, né? Que não deixa a pessoa abrir o coração, abrir a mente. E eu falei com esse senhor, mas no meu pensamento eu falei assim, eu só vou por ir mesmo, só porque ele quer, mas eu não quero nada com Deus, né? Mas eu lembro que esse dia que eu cheguei ali, aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, falou, não saia daí, o seu lugar é aí, né? Busca Deus, você precisa de Deus. Eu vi a necessidade de estar buscando o Senhor Jesus. E foi muito bonito o que aconteceu. Eu lembro que naquela noite eu chorei muito ali na presença de Deus, dos meus pecados, né? Arrependi, né? Das coisas erradas que a gente vinha fazendo, igual eu falei. Eu tocava nas noitadas, mas eu não tinha paz. Eu chegava, por exemplo, de noite eu ficava atribulado, porque devido ver muitas coisas, ter participado ali de vício, ver muita gente sofrendo nas noitadas, igual, por exemplo, né, sendo judiado. E ali a gente estava contribuindo, ali a gente estava naquele ambiente, né, que a gente estava ajudando, né, a contribuir ali o diabo, contribuir ali, por exemplo, as coisas erradas. Então eu arrependi disso tudo. Eu lembro que eu abri o meu coração para Jesus, eu falei, não quero mais isso, Senhor. Eu quero seguir o Senhor, eu quero uma nova vida, eu quero uma mudança. E aí, irmão, Jesus fez uma obra muito grande na minha vida. Eu lembro que a partir do momento que eu saí dali, eu estava pesado, eu saí leve, eu saí transformado, eu saí ali com brilho no rosto, né? E cheguei em casa alegre e refleti, o Espírito Santo sempre falando no meu coração, me segue, né? Busca a Deus. Então o que acontece? Nós tem que ter essa necessidade de estar buscando a Deus, de estar buscando ao Senhor Jesus. E no próximo vídeo eu vou falar, né, as propostas que veio depois da minha convenção, depois, por exemplo, de eu ter aceitado Jesus. Quantas propostas que veio do mundo, veio de banda, mas eu rejeitei todas, né? E o Senhor Jesus fala assim que se a gente largar Ele, se a gente largar, por exemplo, não largar Jesus, mas largar o mundo, né? Ele retribui na nossa vida, e retribui até 3 vezes mais, até muito mais. E Jesus fez isso na minha vida. Eu estava desempregado, vivia só de banda. A primeira porta que Jesus abriu para mim foi as portas do emprego, né? Eu não tinha paz, não tinha alegria. E eu muitas vezes, o que acontece? Chegava em casa bêbado, xingando. Eu chegava, por exemplo, bêbado,
Aí meus filhos mesmo não chegavam perto de mim, não me abraçavam. Hoje em dia chega, me abraça, né? Então o que acontece? Houve uma mudança extraordinária na minha vida. Então o Senhor Jesus é a paz, o Senhor Jesus é a alegria, o Senhor Jesus é a força, o Senhor Jesus é a salvação. E eu quero contar para vocês no próximo vídeo, que nós já estamos com 10 minutos de vídeo, meus vídeos eu não quero passar mais disso, né? E eu vou contar para vocês porque o Senhor Jesus, porque eu busquei mais o Senhor Jesus fez mais obra na minha vida. Ô irmão, fique com Deus, a paz do Senhor. Esse foi o primeiro vídeo do meu testemunho. Inscreva-se no canal e não perca a segunda parte, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, nós estamos com 10 minutos de vídeo, vamos para 11 minutos. Tchau, 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 que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E não perca o próximo vídeo, o testemunho de Nil Alves. Amém, tchau.